Olá, alunos da Radiologia, aqui professora Michele. Nós vamos iniciar mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje é fraturas. Nós vamos ver o que é uma fratura e como ela pode ser classificada conforme o seu formato, né? E o tipo de lesão. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma fratura. Nada mais é do que a ruptura de um osso, a descontinuidade desse osso. Ele pode ser ocorrido através de uma lesão, então um paciente que já tem um osso com lesão, poroso, já apresenta um grau de osteoporose, ou de uma queda, de um trauma, né, de um acidente, em que possa ocasionar essa fratura. A fratura a gente tem dois grandes grupos, né? Chamados de fratura, considerado fratura fechada ou fratura simples, aquela fratura onde não ocorre a exposição do osso, e a fratura aberta ou fratura exposta, que é aquela onde ocorre, além da ruptura do osso, a ruptura do músculo, da pele, levando à exposição, tá? Então, nessa imagem, nesse slide, a gente tem 3 imagens, mostrando, né, um tipo de fratura simples, onde a gente observa que tem a descontinuidade do osso, mas a pele, o músculo ainda estão íntegro. Aqui já a fratura aberta ou fratura exposta, que é quando o osso fraturado ele rompe pele e músculo, ficando exposto visivelmente, né? Nessa imagem radiográfica é uma fratura de fêmur, onde se colocou um suporte ali para conter, né, o movimento desse osso que ficou exposto. Além disso, a gente vai ver que existem outras classificações de fratura conforme a gente observa lá na imagem radiográfica. Então, a primeira aqui é uma fratura transversa. Ela ocorre ao longo do osso, perpendicularmente ao eixo. Então, é uma fratura simples. Eu tenho uma imagem radiográfica de pé, onde eu vejo a fratura do quinto metatarso. Bom, o segundo tipo de fratura é uma fratura oblíqua, né? Que ela ocorre, então, ao longo do osso em ângulo oblíquo. Fratura em espiral, terceiro tipo, ela ocorre quando a linha da fratura ela é torcida, né? Normalmente isso é comum em pacientes que têm, no momento da fratura, da queda, ocorre a rotação do osso, a rotação do membro, fazendo esse formato em espiral, então. A gente observa nas imagens radiográficas que ela apresenta pontas, né? Então o osso ele fica pontiagudo, extremidades pontiagudas. Então essa é o tipo de fratura espiral. O quarto tipo é a cominutiva. O tipo de fratura cominutiva é um tipo em que ocorre a fragmentação, o estilhamento do osso ou apenas a divisão, né, a fratura em várias partes de um osso. Então, tem 3 imagens aqui para mostrar para vocês. A primeira, esse osso ele rompeu, né, ele teve vários pedaços, considerada cominutiva. O segundo, ele partiu em 3 grandes pedaços, porém ele também é classificado assim. E a terceira imagem, a gente vê que ele está estilhaçado. Nesse tipo de fratura, é uma fratura mais complicada de recompor esse osso. Então, ambos os 3, apesar de serem diferentes, são classificados da mesma forma. Quinta fratura, fratura impactada. Ela ocorre quando a extremidade de um osso quebrado projeta no interior do outro osso. Então, a gente observa aqui em pontilhado vermelho no quinto metacarpo, onde o osso ele entrou, né, impactou dentro do outro. Sexto tipo de fratura, fratura deslocada. Quando ocorre a fratura e esse osso ele sai, ele deixa de ser alinhado, ele se desloca para o lado, né, lateralmente ou medialmente. Nesse caso, a gente tem uma imagem onde ocorreu a fratura da tíbia e da fíbula. Observe que teve, além da fratura, o deslocamento desse osso. Fratura por luxação. A gente já viu em aulas anteriores que luxação não é fratura, é sim o deslocamento de um osso nas articulações, principalmente nas articulações de grande porte. Aqui é uma imagem de tornozelo, onde a gente observa, né, que a tíbia ela se deslocou, então, ou seja, ela luxou, e com isso ocorreu a fratura da fíbula, tá?
Aqui, 3 imagens para a gente comparar, um raio-x normal, um raio-x de luxação isolada, então não tem fratura, apenas o deslocamento do húmero. E a terceira, a gente tem o deslocamento do húmero e fratura. Observe nas setas que a cabeça do rádio, ele se deslocou, como se tivesse saído a tampa, né? E também tem um fragmento na frente do húmero. Então, observem as setas aí na fratura. Para esse tipo de fratura, o que é recomendado é a substituição aí da cabeça do rádio. Então, colocou-se uma prótese aí, né, para fixar e recompor aí os ligamentos. Bom, o 8º tipo de fratura é a fratura chamada de galho verde. Ela é muito comum em crianças e ela não é uma fratura completa. Ocorre uma fratura, né, em um lado do osso e o envergamento, né, a curvatura do outro lado. Então, aqui uma imagem, né, para a gente ver como é que isso, um desenho esquemático. E aqui, ó, eu tenho um raio-x de AP e perfil, né, de perna, onde a gente observa aí que tem uma fratura de um lado só da fíbula. Então, nessa imagem é legal, a gente observa que é de uma criança, porque as extremidades do osso ainda tem essa linha epifisária, né, que é a linha de crescimento. Então, esse é um osso que ainda vai se desenvolver. Bom, na sequência eu vou passar algumas fraturas de membro superior. Então, essa é uma fratura de mão, onde a gente observa a fratura no 4º e 5º metacarpo. Fratura de escafoide, frequente aí quando tem trauma, né, onde vai com apoio de mão, um osso difícil de ser consolidado, muitas vezes precisa pôr pino. Uma fratura de metacarpo, tá? Fratura de falange proximal, dividiu aí o osso em vários pedaços, classifica aí para mim então que tipo de fratura é esse. Fratura de escafoide do rádio, então observa aí que o rádio parece que entrou, projetou-se dentro da outra. Então também classifica aí para mim que tipo de fratura é essa, é o processo estiloide do rádio. E aí a gente tem duas fraturas que ela tem 2 nomes diferentes conforme a forma com que a pessoa apoiou a mão na hora da queda. Então, a fratura de Colles, ela ocorre com frequência em quedas, né, onde põe a mão, e ela ocorre, então, a fratura nas extremidades do rádio e da una. Ó, então, 3 imagens aí circuladas para vocês observarem a lesão, né, a fratura. E a fratura de Colles invertida, ou também chamada de fratura de Smith. É uma fratura, também vai lesionar rádio, né, e una, e ela é causada pela queda sobre os punhos fletidos. Ao contrário da de Colles, que ocorre em queda com o punho estendido. Então, observa aqui na imagem, né, ó. Tá? O formato com que cai a posição da mão define o tipo de fratura. Aqui, uma fratura da cabeça do rádio e a colocação da prótese como solução do problema. Uma imagem de fratura de olecrano, também pode ser de, né, um tipo mais simples ou em fragmentos. Uma outra fratura aqui que a gente observa de olecrano, da una, também do epicôndilo, né, ó, medial. Bom, gente, de fraturas é isso. Na sequência, eu vou mandar para vocês uma lista de atividades e já antecipo que a próxima aula é uma sequência de slides onde a gente vai fazer uma pequena e breve avaliação. Fique com Deus, até a próxima. Um grande abraço.